E hoje é quinta-feira, 8 de agosto de 2024. Ainda assim, muita gente está no gozo de férias, ainda bem, boas férias, mas a rubrica Mais Vale Prevenir, da Beira Serra, continua aqui de Pedrical, na Rádio Cova da Beira, como é habitual, às quintas-feiras. E, precisamente neste mês de agosto, mês de férias, e a Beira Serra vai, precisamente neste mês, e até um bocadinho também já de setembro, falar num tema que lhe parece muito importante e que todos certamente vão concordar, que é o combate ao sedentarismo, a prática de atividades ao ar livre e, no fundo, neste mês de agosto também, como diz a Beira Serra, a importância de desconectar. Comigo está a Praxis, que é técnica da Beira Serra, a quem saúde, bom dia, boa quinta-feira. É, sem dúvida, um tema muito importante, não é? Bom dia. Sim, nós sentimos que cada vez mais é um tema importante, que cada vez menos, infelizmente, as crianças e os jovens fazem atividade física ou desporto, e eu se calhar introduzia um bocadinho esta temática com uma formação do professor Carlos Neto, que todos conhecemos, que é investigador da Faculdade de Motricidade Humana de Lisboa e que eu penso que já esteve na Rádio Cova da Beira. Tivemos já o grato prazer de falar com ele. Ele está muito preocupado com esta situação e ele introduz esta situação dizendo o seguinte: nós temos crianças e jovens agarrados pela mão e pelos ecrãs e é um problema sério de saúde pública com as crianças e os jovens. Agarrados nos ecrãs porque não sabemos, e o Daniel tem falado muito nesta temática, não é? O facto que passam muitas horas nos dispositivos móveis, agarrados aos ecrãs e agarrados pelas mãos. É um bocadinho diferente, mas é um bocadinho a superproteção dos pais. E eles têm que se confrontar com o risco para crescer. Estas serão as duas grandes temáticas do mês de agosto e setembro. E nós queríamos aproveitar também para sensibilizar um bocadinho a comunidade sobre o que existe aqui no Fundão e na Covilhã em termos de desporto e como é que estas crianças e jovens têm de facto propostas e temos que as agarrar. Porque o que nós sabemos relativamente aos comportamentos aditivos e às adições é que fazer desporto é um fator de proteção essencial. Ou seja, um jovem que faz desporto, que faz atividade física, que vai a pé para a escola, a priori vai ter menos comportamentos de risco. Por isso é que nós queríamos abordar isso. Nós temos dado aqui também nesta rubrica uma ideia que é, digamos, a prática do exercício físico é fundamental, o jogar na rua é fundamental, o fazer atividades na rua é fundamental, porque chegamos a uma conclusão que é esta, e que o professor Carlos Neto também falámos nisso, quando tivemos a oportunidade de falar com ele, de que antigamente os pais, nomeadamente as mães, tinham necessidade absoluta de vir chamar à rua aos filhos para ir almoçar, para ir jantar, até para lanchar, porque eles esqueciam-se, digamos, das horas porque estavam a brincar, porque estavam a correr. Hoje é precisamente o contrário, ou seja, os pais o que querem é que, entre aspas, naturalmente, os filhos possam ocupar a rua, possam fruir dessa rua, não é? É isso mesmo, Paulo. Hoje em dia os pais quase que se sentem coagidos a empurrar os filhos para a rua. De facto, as coisas mudaram muito e é bastante curioso que o professor Carlos Neto diz uma coisa, que brincar, estar na rua, não é só jogar com brinquedos. Brincar é o corpo estar em confronto com a natureza, em confronto com o risco, com o imprevisível e com a aventura. Ou seja, nós temos que permitir que as nossas crianças cresçam e isso faz-se muitas vezes na rua. E esse crescimento, peço desculpa, sem ausência de risco é muito difícil, não é? É praticamente impossível. Não é? Ou seja, nós temos há uma expressão que eu acho bastante simbólica quando se fala nos pais que são muito superprotetores e que pensam que têm que proteger as crianças. Há muitos que são assim, há muitos também que não são assim, felizmente, mas eles chamam de pais helicópteros.
porque são isso. São pais que estão a voar constantemente por cima das crianças e eles, assim, com este tipo de atitudes, em vez de o proteger, põem em risco estas crianças. Parecem drones, não é? No fundo. São drones. Um helicóptero igual, não é? São autênticos drones. Estão sempre, digamos, a vigiar, no fundo, aquilo que acontece. De resto, Praxis, penso que, se eu estiver errado, irá corrigir, mas há números que até revelam, digamos, o que hoje se passa com os mais jovens, começando justamente pela questão de ter que desconectar, ou seja, o facto das novas tecnologias, eles estão muito agarrados a esta área, não é? É isso mesmo, Paulo. Por exemplo, o CICAD, que é o Serviço de Intervenção dos Comportamentos e das Adições, que agora já mudou, mas foi quem fez este estudo, revela o quê? Que 35% dos jovens declaram ter iniciado a internet antes dos 10 anos. Quase 40 destes, quando respondem ao inquérito nacional, dizem que passam mais de 4 horas por dia na net. Mais de 4 horas por dia deixamos de fazer muita coisa, não é? Não é possível passarmos horas e horas no ecrã e fazer desporto e encontrar com os amigos e socializar. Pronto. Por isso é que nós achamos, este mês de agosto, por exemplo, o projeto Abraça a Escola, o que é que nós fizemos? Nós temos sempre atividades de verão, porque temos muitas crianças que durante o verão, porque os pais trabalham, estão sozinhas em casa, cada vez mais agarradas à net, como nós vimos, e então propusemos várias atividades. Entre elas, porque é para tirar os jovens de casa. Skatline, pronto, que é aqueles elásticos em que se anda em equilíbrio, karatê, simuladores de voo, construção de papagaios, é uma tentativa para fazer com que as crianças vejam que há coisas muito agradáveis. Lá vamos, digamos, bater ao primeiro tema que estamos hoje a tratar, que é o combate ao sedentarismo, não é? Que é fundamental. Esta mensagem tem que passar para os pais, não é? Tem que passar, e o outro dia falava com um médico que é também ginecologista e que trabalha muito os problemas da obesidade, e teremos cá o professor Júlio que vai nos falar disso, e que dizia que pela primeira vez estão preocupados porque os endocrinologistas notaram uma coisa, é que temos jovens com diabetes tipo 2. Isso nunca acontecia anteriormente, porque o diabetes tipo 2 só tem a ver com o estilo de vida, com o que comemos e com o exercício físico, o que fazemos ou não fazemos. No fundo, isto era mais uma doença das pessoas de mais idade, que comiam mal, que se mexem pouco, e agora está a aparecer nos jovens. O que é muito preocupante. É muito preocupante. Felizmente não são muitos casos, já não me lembro bem exatamente quantos casos é que eram. Sim, mas são sinais. São sinais muito importantes, não é? E o problema é que quando passamos muito tempo na net, também temos uma alimentação inadequada. Tal e qual. Vamos continuar de hoje 8 dias, porque o tema é muito importante e, portanto, a Vera Serra guardou, no fundo, e selecionou para estes 2 meses, agosto e setembro, este tema. Praxis, a continuação de bom trabalho e até para a semana. Muito obrigado. Até para a semana. Obrigada. Mais vale prevenir. Em filhos e adolescentes, a dependência do tabaco, álcool e outras drogas, a dependência das novas tecnologias, as perturbações alimentares, são temas com que se preocupa. Porque mais vale prevenir, não perca, ouça e participe.